Isso. Bom, aí, Olívia, pai, tem uma visita aí ilustre, né? Convidado aqui, que é o cara da minha área, que eu gosto muito, que é da gastronomia. Antes de ser embaixador do turismo, o Dan é premiado chefe de cozinha e a comida dele é maravilhosa. Eu e a Olívia, nós comemos lá no Lecoq, né? Adoramos lá. E o Dan Matos, ele é premiado aí Nacional de Turismo. Nacional de Turismo, e hoje ele é embaixador do turismo, e vamos bater esse papo com ele, falando sobre esse assunto que é importante para a nossa cidade. O dia que os nossos políticos se conscientizarem que a nossa indústria é turismo, fala, mas não tem nenhuma ação efetiva, demora, startar a coisa e tal, e não tem uma ação que eu acho que antes de tudo, Dan, antes de tudo eu queria falar o seguinte: nós temos que conscientizar a cidade que nós temos que recepcionar o turista, né? Dar a vaga para ele, cumprimentar, bater papo, né? Eu estou lá na feirinha de Itaipava, recebo o turista lá o tempo todo. E a primeira coisa que eu falo é assim: muito obrigado por você estar na nossa cidade, sinta-se bem entre nós. Porque, rapaz, a gente sai para passear, para se sentir bem. Com certeza. Né? Então, é essa consciência que a gente precisa ter. E quando a gente é bem recebido numa cidade, a gente quer voltar. Quer voltar. E quer levar parente, quer levar amigo. Ah, vamos em tal cidade. Por lá é maravilhoso, você é muito bem recebido. Então, é isso aí. Né? Muito bem, mas antes disso, deixa o Dan se apresentar, né? Se apresentar melhor, né? Dan Matos, a palavra é sua, para falar com o nosso telespectador. Olá, boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de estar dando a voz para a gente falar um pouquinho sobre turismo, que é uma economia que fomenta, ou melhor, deveria ser o fomento principal da nossa cidade. A nossa cidade ela é referência mundial e hoje, como um embaixador do turismo do Rio de Janeiro, eu percebo que a cidade não trabalha o potencial que nós temos. Então, hoje eu tento mostrar, como embaixador, que o turismo ele não pode ser trabalhado apenas o turista. O turismo ele é formado de vários pequenos empreendedores. Não é uma cadeia onde só os grandes, como é uma grande indústria, pode participar. O turismo dá abertura para vários pequenos negócios. Então, hoje eu tento mostrar que o turismo ele é e deve ser um grande transformador social. Então, assim, eu trabalho muito na questão das cidades do interior. Por que cidades do interior? Porque o trabalho, a mão de obra, ela é sempre muito específica para aquela atividade, que ou é obra, ou é agrícola, mas nós podemos trazer o agrícola puxando para o turismo, nós podemos trazer aquela obra puxando para o turismo. Então, hoje eu tento mostrar o máximo do poder agregador que o turismo tem, tanto social, quanto cultural, quanto ambiental. Então, hoje, quando as pessoas me perguntam qual é a minha função, hoje eu digo que a minha função é essa: mostrar que o turismo ele é muito além do turista. Parar de pensar em viagem. Uau, é legal, faz parte. Mas e a cadeia que participa que fomenta esse setor? Então, hoje eu digo que eu dou voz para essa cadeia que não está hoje sendo ouvida. A gente, por exemplo, Petrópolis, tivemos uma tragédia agora e a cidade inteira está sofrendo esse impacto. Ué, mas por que a cidade está sofrendo um impacto por causa de uma tragédia? Por quê? Porque é uma cidade que vive quase que exclusivamente do turismo. Então, hoje você pensa comigo, quantos investimentos novos nós temos na iniciativa pública para o turismo? Recentemente eu tive em Vassouras, não sei se vocês conhecem a cidade de Vassouras, é uma cidade pequenininha que eu não conhecia, e me apaixonei por Vassouras. Ela tem um centro histórico que eles estão reformando, lindíssimo. Só que eu fui num evento da cachaça. E era num centro de convenções de Vassouras. Eu não vou dizer que eu esperava menos do que eu encontrei. Mas por ser uma cidade pequena, você imagina que um centro de convenções pequeno. Quando eu cheguei naquele centro de convenções, eu falei, meu Deus, o que é isso? É uma cidade pequena, com 40 mil habitantes, tem um centro de convenções de cidade gigante. E Petrópolis, hoje, que tem 310 mil habitantes,
nós não temos um centro de convenções. Então, a gente precisa entender o que nós precisamos para o turismo, qual é o potencial que esse turismo traz de recursos para a cidade e investir. Mas parece que isso não é falado, mas não é só feito. falado. Então, hoje eu brigo por isso, eu falo, e o quanto eu puder dar essa voz para falar, a gente vai falar bastante sobre isso. Agora, achei bacana, porque você não pensa só em Petrópolis. Igual Petrópolis é a porta de entrada para o turismo. Mas Isso. tem os distritos, arredores. né? Isso. Petrópolis, como eu falei, a gente tem a questão do palácio, tem toda a história imperial, tem tudo que isso é importante. Mas nós não podemos pensar só no centro histórico, que é o primeiro distrito, porque nós temos 4 outros distritos que nós também precisamos trabalhar. Se eu foco só no centro histórico, que é base de porta de entrada, eu deixo de ajudar os pequenos que também estão nos distritos. Outra coisa que no centro histórico a pessoa passa 2, 3 dias aqui, viaja tudo, olha tudo, conhece tudo e para, E né? acabou. Não, se parasse 3 dias, se o centro histórico ficasse 3 dias, ainda seria interessante. Mas eu percebi, nesses meus alguns anos que eu estou no turismo, que Petrópolis dá para fazer num dia só. Então, o turista, ele faz excursão. Ele vem do Rio, vem de táxi, vem de van, vem, faz o centro histórico e volta. Então, a bandeira que eu carrego hoje, peraí, vamos trabalhar além do centro histórico. Por quê? Porque eu consigo fazer com que outras economias sobrevivam. Quando eu faço só o vem e volta, o cara vem, come, então uma economia que se beneficiou, o atrativo que recebeu, mas ele volta. Quando eu contribuo para que ele fique mais dias, aí é o lojista, é o artesão, é a hospedagem, é a lanchonete, é o mercado. Eu consigo fazer com que toda uma economia gire em cima de um turista. Então, a gente precisa fazer com que eles fiquem mais tempo com a gente, e isso não acontece hoje. A gente conseguiu um pouquinho, hoje a gente está conseguindo mostrar e acreditar que o turismo rural é importante, é legal ver a pandemia, mas a gente precisa criar algumas infraestruturas que nós temos no interior, nos distritos. Olha só, a gente mora naquela rua ali que vai para o Caxambu. Então, no Caxambu tem os lagos lá de pesca lá que eles criaram Tem as agora lá. represas também maravilhosas. Rapaz, aquelas hortas são maravilhosas. Maravilhosas. São lindas, são lindas. Eu acho que se criasse um turismo ali, cara, ia ser muito legal preparar o pessoal vê de plantador onde ali. está vindo aquele alimento que vai para a feira. As hortas são lindas. Tem uma empresa lá em cima lá que ele só trabalha com mudas. Sim. Mas assim, parece que ele vende 20 mil mudas por semana. É muda que não acaba mais, é um berçário imenso de mudas e tal, que as pessoas da cidade grande não tem nem noção o que é isso, tem nem noção. Mas a gente consegue mensurar isso a partir do momento que a gente começa a considerar isso turismo, considerar essa parte produtiva como turismo. Então, hoje, não basta, como eu falei, não basta eu acreditar que só o turista é o turismo. Não é. Não, é toda a cadeia que está envolvida, que muitas das vezes não é percebida. Por exemplo, agora na pandemia, muitos estabelecimentos não tiveram os recursos necessários para se manter. Então, para lá, esses pequenos empreendedores fazem parte da cadeia. Se eu não fortalecer o pequeno produtor, o pequeno empreendedor, o pequeno meio de hospedagem, eu não consigo expandir. Então, primeiro nós precisamos trabalhar a base, fortalecer a base, que automaticamente o turista vem para a nossa cidade. Uhum. Gente, eu falo pelo cotovelo, tá? Gente, Não, fala... Não, você eu estou gostando de ouvir você. Você está dando uma palestra para a gente. Que bom, feliz. Por exemplo, agora, outra dificuldade que eu tenho. Por eu não ser, como você me perguntou se eu era da prefeitura, por eu não ser do setor público hoje, eu tenho a facilidade de circular entre as cidades. Então, hoje, nosso objetivo é Paraíba do Sul, Cebolas, Petrópolis, Secretário e uma parte de Areal,
que faz bem parte, bem pertinho do outro, tentar unir para que a gente consiga fazer um circuito que vai beneficiar as 3 cidades. Mas quando passa só o poder público, como eu falei, precisava do poder público contribuir, a gente não consegue fazer isso. Paraíba do Sul, como é que está aquela instância de águas lá? Aquilo ainda está ativo? Então, Paraíba do Sul passou por uma grande, eu posso dizer, perda turística, porque os antigos gestores não deram o devido valor. Mas aquelas águas ainda existem lá? Existe de uma maneira precária, que não deveria existir, tem que melhorar. Tá? Eu não vou falar aqui que está ruim, porque eu vou estar falando de uma cidade que eu sou apaixonado, mas que precisa melhorar. Para receber o turista, ela precisa voltar o que foi no passado. Porque tinha uma fonte de água lá, água, sim, água ferruginosa, água não sei o que lá, diversas águas. Isso, Paraíba do Sul é considerada a cidade das águas. Pois é, poxa. E a gestão pública deixou perder essa identidade. Então agora a gente está com algumas articulações na região, tentando resgatar essa parte turística. Então criaram uma associação de Paraíba do Sul, o poder público começou a participar, o legislativo, que eu tenho sempre cobrado, que precisamos ter representante no legislativo. Nós não temos representante. Se não temos representante, quando eles vão dividir os recursos para aquela cidade, o que vai ser investido, o turismo não recebe quase recursos nenhum. Então, hoje eu tenho contato com alguns da legislação. Olha, a gente tem que pensar nisso, nós precisamos analisar para onde vai dividir os recursos, porque o turismo, se ele tiver maior recurso, ele consegue desenvolver mais coisas. Mas o turismo em algumas cidades hoje, o que sobrar de recursos, eu jogo para o turismo. Aí isso, às vezes acontece de fazer um evento. O evento traz turismo. Não, traz turista, mas não forma uma cadeia do turismo, entende? Então essa é a questão hoje. Eu tive recentemente ali, sabe, em Werneck, vi que a cidade está toda limpa, asfaltadinha, está toda organizadinha e tal. Então, assim, muita coisa precisa ser vista mesmo, né? Sim, tem melhorada, muito. Né? Porque é fácil fazer, não é difícil, não. Não é. Preciso do mínimo. Todo o trabalho que eu desenvolvo, mínimo recurso, mais boa vontade. Então, hoje, só que o que falta hoje? Boa vontade do poder público. Vou falar mesmo, falta boa vontade do poder público. Falta o poder público acreditar que o turismo pode trazer recurso. Por que acontece? A gente tem uma dificuldade no poder público. O Ministério Federal, para ele enviar recursos para as cidades precisam fazer parte do mapa de turismo. E para a cidade fazer parte do mapa do turismo, ela precisa enviar uma série de documentações no período correto. Nem todas as cidades, principalmente as menores, ou a gestão pública não conhece essa importância da cidade estar incluída no mapa do turismo, ou ela deixa passar despercebido. Então, hoje, toda vez que eu tenho contato com alguma cidade do interior, não vou nem falar muito cidade do interior, Areal aqui está pertinho da gente, Areal, se não me engano, tem 10 ou 12 mil habitantes, é uma cidade bem pequena, mas o prefeito pensa, daqui a pouco o Gutinho manda um vinho para mim da cidade da uva, Gutinho. Porque olha, pensa num rapaz jovem, que tem uma visão como o turismo, um grande desenvolvedor da cidade. Ele está pegando uma cidade sem muitos recursos, conseguiu o título da uva para a cidade, e está transformando a cidade toda com a fonte, objetivo principal, atrair os recursos para o turismo. E quando você traz o recurso do turismo, todos os outros recursos vêm junto. Então, assim, só mesmo falta, às vezes, boa vontade do... Vontade política mesmo de fazer. Vontade política. Vontade política. Gestão política, conhecimento também, sabe? Não basta nós termos... eu entendo que a questão política hoje é cargos de confiança, cargos disso. Eu compreendo o processo da política, beleza. Mas, nesse processo, nós precisamos ter cargos técnicos também, que é o que dizem que mas, na realidade, muitas das vezes, isso não acontece. Então, não basta, por exemplo, eu tenho uma cidade onde eu tenho um secretário que não conhece a estrutura. Ok, mas eu tenho que ter um técnico. Então, hoje, grandes dificuldades das cidades do interior
muitas das vezes é possuir uma capacitação técnica, um corpo técnico. Por quê? Porque é uma cidade do interior. E às vezes não Gente, tem... mas gestor é para isso, é para gerir, né? Mas tem que gerir com conhecimento. Pois é, ué. Hoje eles estão Contrata, gerindo, alguns estão gerindo sem o conhecimento para gerir. Contrata, porque dinheiro tem, cara. Dinheiro tem. Dinheiro tem. Dinheiro. Que tem, a gente sabe, né? Mas a gente precisa ver esse dinheiro. Mas dinheiro trabalhando. tem. Esse E é o muito problema. dinheiro. Não é pouco dinheiro, não. Tem muito dinheiro. Esse é o O problema. Brasil tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro. Tem. Ó, Passou por essa crise toda, distribuiu dinheiro a rodo. Dinheiro tem. Ó. Olha, tem uma escola ali na. Vou dar um exemplo, tá? Estrada da Saudade? Da Estrada da Saudade, não sei hoje, mas uns 20, 30 anos atrás aí, 30 anos, menos. Acho que menos. Não, uns 30 anos atrás, eu tinha uma empresa de informática. Eu tinha empresa de informática. E eu visitei essa escola, que eu fui convidado para participar de uma licitação de manutenção da escola. Uma escola federal? Mas uma escola pública. Eu não sei se é federal ou estadual. Cheguei lá, vi um Não é parque. federal, não. Vi um parque de informática lá, meu amigo. Pai, municipal. É municipal, não é municipal, não. Não sei. Esquece isso. Eu não sei mesmo o que é. Pública, uma escola pública. Rapaz, assim, a escola toda com câmera de vigilância na escola toda, não tinha uma pichação na escola, um computador em cada sala, um negócio fantástico, e pagando uma manutenção caríssima, porque tinha muito equipamento caro. Impressora laser para todo lado. Eu perguntei para a diretora assim, mas que escola é essa? Ela falou assim, se não roubar, o dinheiro sobra. Mas é verdade. Assim, meu amigo, a escola toda limpa, toda pintada, toda organizada, refeitório perfeito, tudo perfeito. Gente, e ninguém sabe disso. Sim. A diretora falou assim, se não roubar, o dinheiro sobra. E tem escolas todas esculhambadas, tudo quebrado, sem equipamento nenhum. E a mesma verba que vai para a escola vai para outra. Então, dinheiro tem. Ó, o governo federal ele tem vários projetos de incentivo para as cidades, tá? Relacionado a turismo. Mas, para isso, existe toda uma burocracia para ser apresentado esses projetos e serem aprovados. Só que, muitas das vezes, a gestão pública desconhece o processo e, por desconhecer o processo, não faz o processo. E se você não faz o processo, você não recebe o recurso. Não recebe. E o recurso hoje é muito importante para o turismo, principalmente vindo do governo federal. Então, hoje eu sempre tento, quando eu vou em algumas associações, eu tento falar da importância do cadastro. Então, o cadastro é um ponto onde cada região, se ela tem vários pontos do cadastro, então essa cidade tem um interesse turístico. Então, é só de uma lanterninha, essa cidade acende a luz. Isso. Mas aí vou te dizer, algumas cidades do interior, ela está desenvolvendo o turismo rural. E o turismo rural não existe nenhuma categoria onde você pode se cadastrar como turismo rural. Então, ou seja, a gente precisa mudar parte da legislação. Mudando parte da legislação, a gente consegue mudar parte do desenvolvimento. Então, é uma coisa que vai puxando a outra hoje para a gente desenvolver. Então, vocês vão bater na mesma tecla. Nós precisamos ver o turismo como potencial transformador. A palavra que eu uso hoje é: o turismo precisa ser transformador. No Brejal tem aqueles 2 rapazes que fazem aquelas geleias maravilhosas. Nós visitamos lá onde eles fazem. Uma estrutura maravilhosa. Estrutura lindíssima, uma limpeza, uma higiene que puxa um turismo ali, né? Para conhecer tem muita coisa boa por aí. E nós temos aqui em Paraíba do Sul, que é ali em Cebolas, nós temos a primeira vinícola do estado. A primeira vinícola do estado. Muita gente falou no início que não ia dar em nada, que não dá uva, que não produz vinho. Nós já temos vinho premiados no estado do Rio de Janeiro. A partir dessa vinícola, começaram a surgir outras vinícolas, que agora Areal se tornou a cidade da uva. Então, hoje falta incentivo dos governos, porque não basta só a iniciativa privada fazer, porque a iniciativa privada está fazendo, mas muitas das vezes ela não pode, não tem estrutura, know-how, às vezes, para poder desenvolver, ou tempo para sair para desenvolver. Então, hoje a gente precisa mostrar e trabalhar esse poder público integrado com o poder, a iniciativa privada, e junto integrar as regiões.
Porque não basta eu trabalhar só a minha região, a gente precisa trabalhar as regiões conjuntamente. Então, é uma bandeira que eu trabalho hoje. Perfeito, perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Maravilha. Porque tem aquela frase que todo mundo fala, juntos somos mais fortes, e é um fato. Né? Sim. Fato. Se tem uma loja só numa rua, ninguém vai lá. Se tem mil lojas, todo mundo vai. É assim vai. Feirinha lá tem 398 estandes lá, que lota todo final de semana. É isso aí. Lota tudo, porque tem muita opção. Então é assim mesmo, tem que juntar mesmo. Juntar as forças mesmo. E aí, rapaz, ó, a feirinha de Itaipava é um belo exemplo, cara. Aquilo lá lota de carro, mas lota de gente. Vai turista lá o tempo todo e só vive de turista. E é importante, hoje você falou em vive de turismo, Secretário hoje se tornou um roteiro turístico por conta dos atrativos rurais. Então, assim, a gente tem os atrativos, mas se eu não tiver um incentivo fiscal, porque, como a gente estava conversando anteriormente, muitas das vezes a dificuldade que o produtor tem de sair dali para participar de treinamento, para participar de capacitação, nós precisamos levar esse treinamento e essa capacitação para o interior, porque não dá. Ó, por exemplo, hoje nós tivemos um evento que foi no Serratec. Todos os eventos, eles acontecem na região central. E isso, muitas das vezes, dificulta o pequeno produtor, que tem o dia a dia dele, sair do dia a dia dele para vir para o centro histórico. Então, outra coisa que nós precisamos analisar, espera lá, vamos trabalhar lá, vamos facilitar. Capacitação, eu tenho uma grande dificuldade quando eu tenho que capacitar a minha comunidade. Então, eu tento, com o meu conhecimento, dou aquele treinamento para a minha comunidade. Uma ocasião, eu encontrei um espaço muito legal em Secretário para formar, tinha uma cozinha maravilhosa, para formar um curso de gastronomia, auxiliares de cozinha, porque o turismo estava se desenvolvendo e é um setor que precisava. Sabe o que eu ouvi dessa instituição, grande instituição? Ela falou bem para mim assim, mas aqui é tão longe para mandar os professores. Ai. Aí eu pensei, falei, engraçado, é longe para mandar um professor, mas não é longe para 10, 15 alunos irem até o centro. Então, essa filosofia... É muito mais barato mandar um do que 15, gente. Mandar 15. E esses 15, por exemplo, que trabalham o dia inteiro no pesado, é uma categoria... Eu sempre falo, eu moro no interior, então eu vou dizer, eu vivo a vida de quem mora no interior. O transporte é falho, tá? A educação é falha. Não, além de ser falho, é raro. É raro. A infraestrutura de acesso é difícil. Então, hoje, se eu consigo levar turismo, levantar, olha, essa localidade vai se desenvolver através do turismo. Quando eu tenho isso, o turismo vai começar, a infraestrutura vai começar a surgir. Por quê? Porque eu vou ter, o asfalto vai ter que estar feito, o transporte coletivo, ele precisa ter mais intensidade. Lá no nosso caso, lá no bistrô, o último ano era 10 horas da noite. Então, quem trabalha com gastronomia em Secretário tem que liberar o funcionário às 9h30, mas quando você não consegue, não vai para casa. Não vai para casa. Então, assim, isso tudo com o turismo começa a mudar essa visão, mudar essa capacitação e mudar essa capacidade de ver o potencial. Então, isso é uma coisa que eu sempre digo, não dá para ver o turismo sem ver toda a cadeia que ele desenvolve. Então, é um trabalho difícil, mas vamos lá. Ô Dan, olha só, o papo está muito bom e a gente esticou até um pouco mais, porque eu acho isso extremamente necessário, né? E foi muito bom receber você aqui. Somos muito gratos aí pela sua presença, pela figura que você representa, pelo trabalho brilhante que você faz. Parabéns. Muito obrigado. E pode contar conosco aqui, tá? Sim. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre que você precisar de divulgação, estamos às ordens. Se você quiser fazer um programa aqui de turismo, a porta está aberta também. Sim. Vamos conversar sobre isso. Sim. Vamos falar a respeito disso. Eu cheguei aqui agora, não sei se vocês lembram, mas eu participava aqui com a Amanda. Com a Amanda. Uhum. Então, quando eu cheguei aqui, bateu aquela saudade. Porque assim, eu aprendi muito aqui. Eu me formei em comunicador também, então eu tinha acabado de me formar quando a Amanda
me deu a oportunidade de participar com ela, então foi um grande aprendizado. E quando eu cheguei aqui hoje, nossa, deu uma saudade, mas vamos mais vezes. A Mandinha ainda está aqui, a Mandinha está no Rio de Prêmios da... Está na Record. Está na Record, né? mas continua aqui com a gente também, né? Outra coisa é o seguinte, se você quiser gerar vídeo, matéria, já para onde você vai, eventos que você vai, grave isso lá e manda pra gente aí. A gente insere aqui nos programas, no jornal também da gente aqui, entendeu? Porque a gente precisa de notícia, né? Precisamos. E você precisa de divulgar o que você faz, a porta está aberta. Mas você ter um programa de turismo aqui vai ser a sua alavanca. Vamos conversar. Gente, olha, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Vou deixar aqui o meu Instagram, que é Chef Dan com 2 N's, Matos com 2 T's. O meu Facebook também é Chef Dan Matos com 2 T's. E o meu site também é www.danmatos com 2 N's, matos com 2 T's.com.br. E lá eu aproveito para poder divulgar um pouquinho do trabalho, de mostrar o que a gente tem feito. E eu sempre estou ajudando outras regiões a se divulgar. Então, esse é o nosso trabalho. Maravilha. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Tá, e esse programa passa em São José do Vale do Rio Preto, Areal, Três Rios, Paraíba do Sul, tá indo direto. Que é as cidades do interior Rio, que a gente precisa trabalhar. Isso aí. Viu? Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. E até a próxima entrevista aí, que com certeza você vai voltar. Com certeza. Obrigado. A gente vai para um break rapidinho, mas olha, é muito rapidinho mesmo. Então não saia daí, que já já a gente está de volta.